Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é sobre este carinha aqui, né, que é o Shura. Já vamos falar sobre o rework do Shura, né, vai ser as primeiras impressões. Já tenho as duas builds aqui nesse personagem, tá? O vídeo de hoje, o intuito não é trazer essas builds para vocês ainda, tá? Vocês vão ver um pouco delas, mas ainda não é um vídeo de build. Talvez na próxima semana, quem sabe, a gente vê. Tá sendo refinada ainda essas builds, então ainda precisa de mais um tempinho para deixar redondo. Como esse rework chegou igual para todo mundo, então nem na gringa a gente tem tanto conteúdo assim ainda que a gente possa se basear e a partir disso fazer alguns testes do nosso lado. Então a gente ainda está muito ali naquela fase de conhecer o personagem, entender como é que tá as coisas, o que que mudou, o que que ficou mais forte, mas antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Deixa seu like e vamos pro vídeo. Outra coisa, repara que loguei bem rápido aqui, né? Estou usando Exit Lag. Vou deixar aqui uma chamada para a vinheta do Exit Lag e na descrição desse vídeo e no comentário fixado tem um codiguinho do anime com 20% de desconto, mais a promoção que eles estão fazendo de 50% de desconto no anual. Então tá bem interessante. Se você ainda não tem, quer conhecer, é uma excelente oportunidade. Bom, vamos lá. Deixa eu pular aqui para Geffen. Vamos arrumar esse boneco aqui, que ele tava por farm. O farm, tá? Já vou adiantar para vocês. O farm não é bom, tá? Então, não é bom mesmo. Como é que eu tô farmando nesse boneco aqui? Eu tô logando meu bioquímico e tô dando lit. Basicamente é isso, tá? Não vou mentir para vocês. O farm não é bom, tá, galera? Então, já estejam preparados para isso. Caso vocês ainda não tenham não tenham adiantado bem ali as frutas da loja de Exp, tá? Estejam cientes que vocês vão precisar ou de um amigo que farme bem, que possa te dar um lixo, ou de um bioquímico de dual, enfim, alguma coisa desse tipo, tá? Deixa eu virar os presets aqui. A gente está com dois presets aqui, o de combo, tá? E o de PvE, de PvP. Bom, de Go. Aqui já está o de Go ativo, aqui já está o de combo. As duas funcionam no PvP, tá, galera? De combo, para ser sincero, funciona melhor do que a de Go, que seria, fica aparecendo ali com a Azura, né? Apesar de não ser o Azura. Seria a skill burst dele, né? Então, vou botar uns negócios aqui de dano. Só para simular um teste aqui no PVP. Vou botar um desse aqui. Vou botar um desse aqui também. Pois é, como eu estava falando, não é uma classe ruim para o PVP. As duas builds funcionam. Porém, na minha visão, tá? Se eu tivesse um Shura, eu jogaria com a build que você dá um hit ali e tenta matar o inimigo, né? Que seria de Ghost, se eu não estou enganado. E se você não mata, você quebra todas as equipes dele. Isso é muito forte, isso é muito roubado, tá? E é bem legal mesmo. E repara que é bem forte. E o que eu estava querendo dizer? Tá. Só que qual que é o requisito para eu jogar com essa conta? Com essa build? Para mim, tá? Eu só jogaria com essa build, sendo bem sincero, se eu tivesse ou que pegar uma classe específica, um player específico e garantir que ele não fique vivo, ficar só perseguindo ele, ou se eu tivesse aquela carta Kraken. A carta Kraken é muito forte, tá?
principalmente aqui nesse boneco, porque você não sai da, você entra em raid e não sai do raid. Então isso é bem interessante mesmo, né? Seria essa aqui. Lógico que é uma realidade bem difícil, né, de conseguir, mas se eu tivesse, eu sem dúvida jogaria com a build de Azura, que não é bem Azura, né? Seria a evolução da Azura ali, né, do Go, e jogaria, abusaria desse negócio de quando você ataca ou é atacado, você não é revelado, entendeu? E aí eu ficaria pescando os players chaves da guilda, entendeu? Numa GL, num negócio assim. Fecharia, pegaria ali quais são os nomes que eu tenho que garantir que morra e focaria nesse tipo de player. Eu jogaria neste cenário, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o alto. Vamos dar um pulo lá. Depois eu colo no PVP. Deixa eu ver aqui. Build. Centro de treinamento. Ixi, vou ter que sair da PT. Deixa eu sair da PT. Pronto. Vamos entrar lá. Vou mostrar para vocês aqui. Primeira de Go. Vou colocar aqui uma. Deixar o bicho aqui humanoide. Deixar terra para a gente testar. Conversor, deixa eu ver aqui o conversor de fogo, vamos ver se vai aparecer ali os 75. Ó, o ruim aqui é que ele tem que estacar, né? E só que ele consegue estacar essa parada meio que em área. Só que aqui, como só tem um target, demora um pouco mais. Mas vamos ver aqui, ó. Pega conversor. Um ponto que eu não vi. Deixa eu ver aqui se dá tempo. Eu não tenho certeza se ele bate 100%. Soqueira. Knuckles, não, acho que esse aqui. 100% em médio, 100% pequeno, 75% em grande. É, tá bom. Grande seria mais MVP, então acho que tá bem ok. E bora lá dar o gate. Olha lá. Pra mim isso aqui é Azura, sacou? Podem chamar do que for, mas espera aí que tá difícil da gente ver o dano. Bora, deixa eu ajustar esse trem aqui. Deixar ele para mostrar como 1.000.000 aqui, 1.000.000 aqui. Pronto, aí dá pra gente ver melhor. Esperar estacar aqui de novo. Quando liberar o azurinho aqui, a gente dá ali. Eu dou um reset nele. Ó, bora dar um reset. E vamos dar um socão. Ó, 339M na hora que eu dei o socão ali do DPS, né? Então, é um dano bem bom. Dano bem burst de uma só vez. Gostei. Apesar de que o principal dele é isso, né? Então a gente tem um cooldownzinho, a gente tem um... Cara, esse Buddy Reallocation ficou horrível, tá? Horrível. Quem jogava de Shura, quem jogou de Shura no outro servidor... Cara, essa skill era muito roubada, que você ia usando, ela não tinha um cooldown alto, então você conseguia reutilizar ela várias vezes. Então ela era muito boa, mas é um dano bem legal. Dano bem legal, um dano burst alto. Eu gostei, tá? Gostei. E agora vamos testar a outra. Fazer só um corte aqui rapidinho. Enquanto isso, eu vou trazer aqui uma vinheta da App Gallery e a gente já volta. Fala, galera! Fiz uma pausa no vídeo rapidinho para falar sobre a App Gallery, que é uma das 3 maiores lojas de aplicativos do mundo, tá? É a plataforma oficial da Huawei com seus aplicativos e é um dos distribuidores oficiais de Ragnarok, ok? Como que você baixa ele? Primeiro você baixa o APK do App Gallery, instala, você baixa o APK do HMS Core, instala, e aí você, dentro do aplicativo do App Gallery, você baixa o seu jogo. Então, no caso aqui, baixa o Ragnarok Orange ou qualquer outro.
Quais são as vantagens de usar a App Gallery em relação a comprar coisas? Toda vez que você compra dentro do jogo e paga pela App Gallery, você ganha um cashback no valor de 10%, que vai ser entregue para você como um cupom para você usar na sua próxima compra. Qual que é a outra opção que, na minha opinião, é a melhor? É você comprar dentro do App Gallery, você colocar dinheiro lá dentro, porque você ganha 20% de cashback. Sem dúvida, para mim, essa é a melhor opção. Então, por exemplo, você entrou no App Gallery, você creditou R$ 100, você recebeu 20% desse valor, tá? Assim que você, depois que você faz o crédito, já aparece o botão para você recuperar esse valor e você já volta esse cashback. Então, para já ser usado na compra que você for realizar. Um videozinho rápido aqui, você entra no App Gallery, você vai na opção de recarga, você escolhe o valor, você escolhe a forma de pagamento, tá? Você faz o pagamento, você volta o seu cashback e depois disso é só entrar na sua loja e na loja do seu jogo e usar. Galera, muito simples, uso e recomendo. Valeu! Fala galera, anime de volta. Bom, vamos lá então, vamos perder tempo não. Vamos mudar logo aqui para build de combo, tá? Perdi um pouquinho de power. Deixa eu ver aqui. Tá com ele. Beleza. Deixa eu ver qual que é a arma que ele tá usando aqui. Phantom Combo, beleza. Essa aqui, ela é muito mais rápida, entendeu? Então, dá uma sensação de, sei lá, velocidade. Pelo menos é o que me pareceu. E você também consegue matar muito mais player nesse caso, considerando o fato de que você não tem aquele delay de 20 segundos praticamente. Então repara que ela ainda é muito melee, né? Fica subindo esses dragõezões aqui, muito legal a animação. DPS aqui, muito bom, tá? Ixi, peraí, eu tô achando que esse DPS tá bugado. Aguenta aí. Não, tá certo mesmo, não tá bugado não. Deixa eu ajustar aqui o dano. Vamos tirar esse negócio aqui. Vamos reiniciar. É, tá certo mesmo. Muito forte. DPS muito legal. Felizmente seu SP fica na maior parte do tempo zerado, tá? Mas se você olhar aqui, ó, ele tá estacando até que um Empower legal. 12, 13. Deixa eu ver. Se a gente colocar... Deixa eu ver aqui o que dá pra gente melhorar. Já tá com uma... cadê a do orc? Talvez se a gente colocar uma orczinha aqui, ó, fique legal. Vai subir mais. Deixa eu ver se já vai começar a pegar o Double Strafe. Deixa eu ver, 13. Será que ele bate o 14? Não sei. 14, ó. 14 bateu. Aceita, conversou. Bate rápido. Uma build legal. Animação legal. Extremamente melee, né? Temos que dizer isso. É muito difícil de jogar dessa forma. Muito difícil mesmo, né? Atualmente, no meta atual, nossa senhora. É bem difícil de jogar no melee. Mas é uma build interessante e que vai funcionar para alguns cenários. Eu não jogaria com essa build de hipótese alguma numa GL, tá? Se você não for um Kraken, obviamente, Kraken vara qualquer lei aí que a gente possa inventar aí para o Ragnarok, o Kraken vai varar essas regras aí. Mas o que dá pra gente ver nessa build aqui? 40k de P-Ataque bem legal, tá? Você vai ter que investir em Ignore Death. Sugiro realmente que vocês, quem quiser jogar mesmo de DPS, já esteja correndo ali atrás do 7k e meio, tá? De Ignore Death. Se você estiver jogando aí contra guildas mais fortes, pelo menos 7k e meio de Ignore, tá?
tem que correr atrás. Essa conta aqui, por exemplo, ela é, não sei se vocês se lembram, ela é uma conta de, era uma dancer, era uma conta de suporte. Então ainda vai levar um tempo para ela chegar ali no total potencial de DPS dela. Então repara que ela tá bem estacada aqui de ignore, tá usando 15 penas LD, né? Então duas brancas aqui na de defesa, uma na de ataque. Então tá legal, tá bem legal, mas ainda tem uma jornada aqui para avançar. E como era uma conta de suporte, a gente ainda tá apertando os parafusos dela. A gente vai ter que ajustar algumas coisas nela. Mas tá bem interessante, tá legal, tá bem forte até. E a gente pode testar isso aqui no PVP. Deixa eu ver. Bom, vamos testar. Tem por que não testar. Vou deixar o meu boneco parado. Deixa eu... Enquanto carrega aqui, vocês vão ver o boneco parado aqui, mas é porque eu tô no... Tô logando o meu outro boneco aqui, o bioquímico, né? Tô logando não, tô arrumando ele. Então deixa eu ver o que, que dá para fazer aqui. Deixa eu ver como é que tá a build de armadura dele. Acho que tá com a show. Ok. Legal, dá para ir pro PVP. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá com as sigilas. Beleza. Bom, dá uma passada rápida aqui. Dá um check aqui. Tem que ajustar as coisas ali ainda. Mas já dá pra gente fazer um teste. Enquanto isso, eu vou mudar para minha build de tanque. Até eu trouxe o vídeo há pouco tempo dessa build, tá? A build mais forte que eu tenho aí no meu personagem. E deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Vocês não estão vendo, tá? Porque eu tô no segundo boneco aqui. Aguenta aí. Beleza, eu vou aplicar, vou chamar ele para PT. Tô até aqui do lado dele. Pronto. Eu passo um coat nele. Vamos dar uma comparada. Tô com uma PDF muito alta aqui, tá? Tô pegando mais de 8K e 200, 8K e 300 de RAW PDF. Então, só que no RAW PDF essa conta já vai ter um gap grande, porque ela tá pegando 6.800 de Ignore RAW aqui. Então, só que já vai dar um gap grande na defesa, então vai ser um teste, acho que até que válido. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui. Acho que esse aqui a gente podia mudar, hein? Tchau aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Tá. Então a gente tá com um gap grande de defesa. Como eu falei, essa conta aqui ela era uma conta que era suporte. Então a minha defesa tá alta no build e o ignore aqui nessa conta ainda tá baixo. Então tem esse gap. Eu tô jogando agora, eu não vou botar nada no build. Então agora eu tô com 12,500 de PVP Red. Essa conta tem 9.300 de PVP Damage. Então a gente está aqui com um gap de 3.000 pontos, né? Então, deixa eu ver, 3.000 pontos, exato. 3.000 pontos. Então, eu vou dar 50% a menos de dano na minha conta também, tá? Deixa eu ver o que mais. Defesa, PVP, eu acho que é isso. Tá, aqui a gente parado tá pegando 202, batendo deve chegar ali nos 280. Ainda soma com melee, mas eu tô no boneco lá, eu tô com... Deixa eu ver aqui. Eu vou ligar a Hellplant lá só para ver. Tô com 370, 380 de redução física ali. Então, vou até tirar. Tirei a
Prontinho. Bom, acho que dá pra gente fazer um teste agora no PVP. Deixa eu puxar aqui um PVPzinho pra gente ver de qual que é. Create Room. Primeiro, o combo. Essa aqui talvez funcione legal num 5-5, funciona legal ali num Monster Hunter, em alguns eventos com uma escala menor de players, né? Na minha opinião, se for Kraken, dá para varar bem essas paradas. Bom, vou ficar parado ali com o bioquímico e vou pilotar aqui o Shura até o bio sentar a mão nele. Bora ver aqui esse Body Hair. Isso aqui é a única coisa que eu não... Nossa, isso aqui eu não tanquei não. Ave Maria. Não, essa build aqui não funciona muito bem contra uma classe que tem uma diferença muito grande, entendeu? Aqui a gente tem uma diferença muito grande mesmo de ponto de defesa com Ignore. Então, assim, para mim não funciona muito bem. Tá? É muito melee e eu tô demorando muito tempo para matar o meu personagem que tá parado ali. Tá? Tudo bem, tem a diferença das contas. Se fossem duas contas pareadas, mataria bem, concordo, mataria, com certeza. Se tivesse pareado ali defesa, principalmente PVP point, seria mais rápido essa morte, tá? Mas é um teste válido, se você olhar aqui, mas não. Ó, pegando mais ataque ainda aqui. Estamos com 420% de P-Damage, então tá varando as minhas reduções aqui. Eu acho que eu tô com gap no bioquímico. Se eu somar o melee mais o P-Damage aqui. A armadura tá ativando, né? Então tá pegando aqui 9.600, quase 9.700. Talvez tenha caído para um 40% de gap. Mas não, conta muito grande, tá? A gente está com uma diferença. Eu achei que demorou muito para cair o dano. Por isso que eu quis mostrar primeiro essa build aqui. Agora, vamos sair. Enquanto o build sai, eu já vou mudar para outra build aqui. Tá? Lembrando que eu não estou nem usando, só estou usando uma foodzinha ali de dano humanoide. E é isso. Deixa eu ver o que eu estou usando aqui. Estou com o esqueleto, beleza. Beleza. Não vamos mudar muito para não afetar o teste. Deixa eu aplicar de novo. Ixi, meu boneco saiu. Oh, meu boneco ainda estava no PVP. Pera aí, tive que sair aqui do... Tomei com alergia hoje, tá ruim meu nariz, tá doido. Bom, vamos lá. O boneco saiu do PVP. Cadê? Aqui, Rengoku. Chamar para PT. Beleza. Essa coachzinho aqui. E agora vamos puxar de novo o PVP. Create Room. Beleza, vamos lá. Agora, cada um pro lado. Bora dar um start. Mesmo nível de teste, vou deixar o boneco parado ali. Não mudei nada no bioquímico, tá? Então, todos os valores que eu falei no teste passado estão se aplicando no teste de agora, ok? E vamos... Deixa eu ver se eu estou com a build certinha. Beleza. Vou ter que dar uma estacada aqui no 26, 40.
Beleza. Bora dar o azul, dar o golpe. E peraí. Peraí que eu usei skill errado. Eu tô voando, tô voando. Beleza, vamos mudar aqui. Burn Power. Aí, agora foi. Ó. Deu um socão válido. Foi pelo menos 60% da vida aqui do Bill. E o mais interessante é que eu varei a PVP Ward, né? Então, repara que isso aqui foi bem forte, tá? Bem forte mesmo. Vamos esperar ele estacar de novo. E a gente testa mais uma vez. Nossa, mas... Nossa, é chato demais. Geralmente eu jogo como Bill e eu fico num range de... Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que é o acessório que tá usando aqui? Tá com caos. Tá pra aplicar um outro caos aqui. Vamos sair rapidão. Voltar de novo para fazer um último teste. Opa, nessa aqui matou, hein? Mas vamos sair de novo e eu vou chamar mais um teste aqui. Último teste, porque estava assim o segundo acessório. Deixa eu ajustar esse bagulho aqui agora. Vamos pegar aqui. Remove das skill damage. Eu não gosto muito desse aqui não. Eu prefiro ou 2 caos. Ou até daria para usar 2 desse aqui, né? Que vai dar adicional. Esse aqui é interessante, né? Ele pega o seu current HP, mas não sei se ele funciona muito bem. Vamos de 2 caos aqui para manter a consistência do nosso teste. Deixa eu ver. Ah, eu tô dentro do PVP. Eu acho que eu consigo evitar. Aqui, ó, ele aumenta a skill bastante. Então, deixa eu invitar aqui o boneco. Invite. Pelo menos está funcionando invitar para o PVP, porque eu não estou conseguindo fazer nem aposta na Odin Cup e nem invitar para o evento lá das cartinhas com o meu personagem, mas pelo menos PVP tá dando para invitar. Nunca vi isso, o trem tá bugado só para alguns players, não tá bugado para tudo, é isso. História. Então vamos lá. Usei aqui um coach e bora para teste. Tá. Deixar ele destacando aqui. Para que aqui eu tenha menos PDM, tá? Menos ataque. Deixa eu usar o burn. Deixa eu usar o burn power. Foi. Agora eu vou usar o Gate of Hell. Cara, foi HK. Então, assim, o meu build ele tá muito forte, entendeu? Principalmente comparado, igual eu tava mostrando aqui, a diferença de ponto entre as duas classes, né? Defesa, PVP point, 50% de diferença. Eu tô batendo 50% a menos nesse boneco, no meu bioquímico, com esse Shura, por conta dos PVP points. Mesmo com o bônus da armadura ali, 9.670, 9.700 contra 12.500, beleza, caiu ali para 40% da diferença aqui, ó, dessa diferença de PVP. No anterior, não, os dois estavam batendo 40%, porque não bate aqui esses 3.000 pontos. Porque quando a armadura ativa, ele rouba 300 pontos do boneco. Então,
a gente está aqui, ó, nesse range, a gente está batendo 40% a menos, tá? O Shura está batendo 40% a menos no Bill. Tem um gap altíssimo aqui, ó, também na Ignore. Para mim a defesa está muito alta no Bill, tá? Tô pegando quase 8k e meio de RAW. Vamos usar aqui o Burning e vamos dar ali no Gate of Hell. Dessa vez também. Ah não, tancou não. Viajei que o meu boneco entrou no meio do Bill. Não tanca. Ele não... Tô achando que tá com sobra de dano já, viu? Vamos ver aqui. Vamos estacar. Nossa senhora, essa armadura é nojenta, velho. Esse Petrify tá doido. Bom, usei o Burning. Liberou. Vamos de novo. É isso. É a HK. Tem uma diferença gritante, tá, entre os dois bonecos. Obviamente o meu boneco estava parado, não estava estacado as reduções, não estava estacando nem mesmo o Hellplant, tá? Tava só parado ali esperando tomar dano, buildado com a build tanque. Mas só isso já estava tomando 40% a menos em PVP point. Tava uma diferença gritante ali na comparação de Ignore e de Def. Meu build tá em muita defesa. E esse Shura aqui tá varando tudo isso, tá? O meu build tem 925k de power. Esse boneco aqui tá com quanto de power? 833. A gente tem quase 100k a menos de power. Então essa é a build que eu mais gostei, tá? Foi onde eu vi o maior valor do Shura, em opinião pessoal, tá? Então, se eu fosse jogar de Shura, eu com certeza jogaria com essa build e focaria os players mais fortes, tá? Então, assim, se esse Shura tá dando HK no meu boneco, que tem uma diferença grande entre os dois, então eu imagino que, sei lá, o meu boneco de Shura, eu conseguiria chegar no HK também em players muito mais fortes. Então é muito interessante na minha visão. E se tivesse uma cartinha Kraken, aí ficava 10 de 10. Porque tu entrava em raid, buscava o teu alvo, azurava, saía, 20 segundinhos, entrava em raid, se preparava, buscava o alvo e matava. Muito parecido com uma gameplay do Shura antigo, né, do Hag antigo. Então gostei disso aí, achei bem legal. E é isso, pessoal. O videozinho de hoje é mais um vídeo só de primeiras impressões, testando mesmo o Shura. Eu vou ver se eu faço a mesma coisa com o Paladino. Tem um Paladino ali que eu já consigo fazer isso. E aí, assim que as builds estiverem mais refinadas, aí eu trago o vídeo de build para vocês. Talvez na semana que vem trago para vocês esse vídeo de build do Shura, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.